Doutor Rogério, depois ele vai compartilhar com vocês o meu currículo, mas assim, é um currículo muito simples, tá? Eu fiz meio que tipo assim, tá, o que fazer, eu vou fazer. Então ele não tá completo, ele tá bem resumido mesmo, porque eu também sou bem prático, vocês vão ver a dinâmica da minha aula. Eu já sou professor de psicanálise num outro instituto, então podem ficar tranquilas que o que a gente vai aprender aqui é uma informação verídica. Bem, além então de ser psicanalista, como vocês podem ver no meu nome, que deve estar aparecendo aí, né? Eu também sou sexólogo, e dentro da sexologia, eu estou me especializando, já sou especialista, mas estou em mais uma formação em sexologia forense. Então, basicamente, estudo sobre mente criminosa. Enfim, então na aula de hoje, a gente vai se basear nesse livro aqui, principalmente nesse livro, tá? Depois eu posso mandar para vocês a versão em PDF, tá? Que tem gratuito na internet, mas eu não tenho agora, mas eu pesquiso e mando para vocês, que é do David Ziberman. É um gaúcho, aliás, que já faleceu, que fala sobre os fundamentos da psicanálise. Uma outra trilogia que eu indico para vocês também, que fala sobre as sete escolas, mas especifica mais as três teorias, né? A do Freud e do Lacan. Então, eu acho bem interessante. Vamos lá, então. Quando a gente estuda as sete escolas de psicanálise, no primeiro momento, a gente fica desesperado sobre qual dessas escolas eu devo seguir. Geralmente, as formações em psicanálise, elas seguem um padrão que é a linha psicanalítica, a freudiana, né? Mas algumas pessoas, algumas formações partem para teoria lacaniana, algumas winnicottiana. Aqui a gente vai entender também por que Jung não é psicanálise, que eu acho interessante a gente poder discutir também sobre essa informação, porque muita gente fala sobre psicologia, sobre a psicologia analítica do Jung, e chama de psicanálise junguiana, então a gente vai entender um pouco mais de por que Jung não segue a psicanálise, né? O que aconteceu para ele não seguir mais a teoria freudiana de fato. Vamos lá, então. Anotei aqui para não precisar ficar olhando o livro, porque mentalmente eu também não lembro de todas, então escrevi aqui, né, cada uma delas. A qualquer momento, vocês tiverem alguma dúvida, podem levantar as mãos, porque o que eu vou fazer no primeiro momento? Apresentar cada uma delas e a principal teoria. Então, o que eu vou fazer no primeiro momento? Eu vou falar sobre as sete, a principal teoria delas, o porquê que é a principal, para que ela serve, e daí depois a gente vai esmiuçando cada uma delas, para vocês também já terem uma ideia de qual viés, né, qual linha psicanalítica vocês vão seguir. Eu admiro todas, todas têm informações muito bacanas, muito interessantes, mas para mim, na minha visão, André, ninguém supera Freud. Apesar de muita gente falar que Freud já está ultrapassado, né? Mas é aquilo, cada um tem a sua visão, é importante a gente conseguir entender bem as teorias, principalmente a teoria que a gente vai se dedicar, se aprofundar para poder atender os nossos pacientes de maneira eficaz e prática. Vamos lá, então. Teoria freudiana, então, do Sigmund Freud. Bem, Freud falava que a principal teoria dele era o Édipo. Então, quando a gente entende o complexo de Édipo, que é realmente uma teoria das 7.000 páginas que ele escreveu, 1.500 são só sobre o Édipo. Então, assim, a gente precisa dominar ele, e dominando o Édipo a gente entende tudo. Por quê? É através do Édipo que a gente vai entender como que se molda a estrutura psíquica do ser. Se vai ser neurótica, se vai ser uma estrutura psicótica, se vai ser uma estrutura perversa. É através dessa estrutura, dessa teoria do Édipo, que a gente entende também se o sujeito vai ter, qual fixação ele vai ter, se vai ter fixação oral, se vai ter fixação anal, fixação fálica. Então, através do Édipo, que é a principal teoria freudiana, a gente consegue esmiuçar e entender muito profundamente o nosso paciente. Então, essa principal é a teoria do Freud, por quê? Porque, como todo mundo conhece, Freud falava muito sobre libido. Mas a gente precisa entender também que a libido que a gente vê, por exemplo, na sexologia, que é a mais conhecida para as pessoas, é diferente da teoria da libido do Freud. Porque para Freud, libido é essa energia que nos motiva a fazer as coisas. Por exemplo, agora eu estou usando a minha energia libidinal para falar para vocês. E vocês estão usando a energia libidinal de vocês para prestar atenção no que eu estou falando. Então, para Freud, a libido significa energia que nos motiva a fazer as coisas. Basicamente, nossa energia de vida, né? Enfim, depois a gente tem a teoria do Donald Winnicott, que Donald Winnicott era um médico psiquiatra, ele também era psicanalista, e ele fala, a principal teoria dele é a mãe suficientemente boa. Então, não é ser uma mãe perfeita, não é ser um pai perfeito, é ser o pai suficientemente bom para que a criança, depois, na adolescência, na vida adulta, consiga seguir os comportamentos esperados pela sociedade em relação ao comportamento dela. Então, por exemplo, o que fazer, o que não fazer.
E dentro dessa teoria do Donald Winnicott, ele falava muito sobre a questão da adoção. Muita gente, no primeiro momento, que lê Donald Winnicott, pensa que ele era contra a adoção. Ele não é contra a adoção, ele só pensa que a criança que vai ser adotada, ela precisa ter um suporte emocional muito grande, porque senão ela vai sofrer vários traumas. O trauma já ter perdido o contato de uma família e o trauma de chegar numa outra família sem saber o que fazer, como se adaptar àquele novo ambiente. Depois a gente tem a teoria lacaniana. Então, Lacan, todo mundo fala que quem é lacaniano pensa diferente do freudiano, porque para Lacan, ele sempre se denominou freudiano. Então, muita gente vê que ele pensa muito diferente. A principal teoria do Lacan é o grande outro. E também a gente pode falar aqui, também muito importante, é o estágio do espelho. Nessa aqui, teoria do grande outro, Lacan fala sobre a importância do sistema no nosso comportamento. Então, por exemplo, a Ana, ela está nos Estados Unidos. A cultura de lá, o comportamento das pessoas é diferente do comportamento das pessoas aqui. Vamos dar um exemplo. Nos Estados Unidos, essa questão de homem-bomba, essa questão de ataques é uma coisa mais comum que aqui no Brasil. Não que aqui não aconteça. Mas se a gente fosse parar para pensar qual pessoa está mais preparada, está melhor preparada para esse embaque, né, nesse pacto emocional, se ligar à televisão e receber uma notícia dessas. Ou pessoas dos Estados Unidos, porque ele já tem todo um aparato também de segurança, de fiscalização, de o que fazer, como fazer, essa rede de proteção lá é muito melhor e mais eficaz do que aqui no Brasil. Né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, quando aconteceu no Realengo, quando aconteceu em Suzano, a gente não está muito bem preparado emocionalmente, pelo menos não a maior parte da população, porque não é uma realidade que a gente esteja acostumado. Então, Lacan falava sobre isso, o quão o nosso país, a nossa cidade nos influencia mesmo que a gente não perceba. Então, por exemplo, quando a gente sai do país, a gente visivelmente consegue perceber quem é brasileiro. Porque tem os trejeitos brasileiros, né? Tem comportamentos, o jeito da fala. Então, a gente consegue perceber porque aquela pessoa ela foi moldada assim como nós, pelo nosso ambiente. É claro que, por exemplo, a Ana, pelo sotaque dela, era do Rio de Janeiro. Eu sou de Porto Alegre. Então, mesmo que a gente seja brasileiro, nós temos nossas particularidades porque nós somos de cidades diferentes. Então, basicamente, Lacan, nessa teoria do grande outro, fala sobre isso, a influência do meio em relação ao meu comportamento. Depois a gente tem Bion. Então, Bion, ele fala sobre ele fala basicamente do efeito carambola, né, que é uma teoria, na verdade, desenvolvida por uma médica também, psiquiatra brasileira, também psicanalista, agora eu esqueci o nome dela, acho que é Elizabeth, eu não tenho certeza, desculpa. Mas basicamente a Bion, ele fala sobre a terapia em grupo, como que a gente pode falar uma única coisa e atingir todo mundo. Porque, assim, a terapia em grupo, o que ele faz? Ele selecionava as pessoas, ele pegava os problemas em comum de todas essas pessoas e via qual é a raiz, qual é a causa emocional delas e acabava falando direcionando para uma pessoa e atingia todo mundo. Por isso que, até mesmo na teoria freudiana, a terapia em grupo ela é muito mais eficaz que a terapia individual. Porque a terapia individual, a gente só vê a gente só vê a si mesmo. Na terapia em grupo, a gente começa a perceber que todo mundo tem seus problemas, que um pode ser mais difícil, o outro mais fácil, mas de maneira geral todo mundo tem problema. E quando a gente ouve o problema do outro, a gente percebe que a gente não precisa estar naquela posição de querer salvar todo mundo, por exemplo, ou de querer sempre se inferiorizar, achar que não merece ter atenção, ter carinho, ter afeto, ou até mesmo não ter conhecimento. Então, Bion falava basicamente da terapia em grupo, que é uma das minhas psicanalíticas preferidas também, porque eu também trabalho com terapia em grupo, e eu particularmente acho sensacional. Bem, depois a gente tem a teoria da Melanie Klein. Bem, a Melanie Klein ela entrou em rixa muito com a Ana Freud, né, que é filha do Freud, que também tem uma outra linha para o viés psicanalítico infantil. Então, a Melanie Klein ela falava sobre a principal teoria dela, são várias, né, teorias, mas a que eu particularmente acho muito interessante é a teoria da inveja. Quando a gente para pensar que para Freud, por exemplo, tem essa questão, né, de libido infantil, essa questão da violência introjetada na infantilidade, né, da criança, e como é que ele se expressa isso, por exemplo, na fase oral, na fase anal, na fase fálica. Mas para Ana Freud, a principal teoria que molda a psique infantil é a teoria da inveja, que faz com que, por exemplo, a criança ela não queira, por exemplo, emprestar o brinquedinho dela. E o que os pais devem fazer? Será que devem emprestar? Será que não devem emprestar? Por quê?
quando a gente obriga a criança a fazer alguma coisa, a gente não está moldando ela, fazendo com que ela queira emprestar. A gente está fazendo com que ela seja forçada. E a Ana e a Melanie Klein falam sobre como fazer com que a criança empreste, aprenda a compartilhar as coisas, mas porque ela quer e não porque ela foi obrigada a compartilhar. Né? Então, aqui fala da questão da violência infantil, como a gente tem que tomar todos esses cuidados para que se torne um adulto mais produtivo, um adulto que não seja egoísta, não seja egocêntrico. Então, gente, voltamos. Ó. Eu estava apresentando esses livros aqui para as meninas, tá? Para a Cláudia, para o Sérgio e para Ana Paula. Esses são os 3 livros, eles não têm PDF no Google, tá? Então, deve comprar mesmo. Mas, ó, é Fundamentos de Freud e Lacan. Então, são livros que nos ensinam a base da teoria psicanalítica, o que fazer, o que não fazer, a diferença entre todas as linhas psicanalíticas, inclusive nós estamos falando na aula de hoje. Fala sobre o Édipo, sobre a clínica da fantasia, a diferença de devaneio e do sonho, mas que basicamente a gente interpreta eles da mesma maneira. Enfim, este livro aqui, que facilmente a gente consegue no Google em PDF, porque é um livro dos anos 90, mas isso eu mando lá no grupo assim que encerrar a aula. Bem, daí a gente estava falando da teoria da Melanie Klein, dessa questão da inveja infantil, e a próxima linha psicanalítica é a psicologia do self, que também é a psicologia do ego, que apesar de levar esse nome da psicologia, são correntes lá dos Estados Unidos, fala sobre, assim, a influência da minha família moldando a minha personalidade. Mas daí agora chega a sociedade e fala uma outra coisa. Qual desses conceitos eu vou seguir ou não vou seguir? Então, basicamente, nessa psicologia do ego e do self fala sobre isso, tá? E depois, então, a gente tem a teoria da Anna Freud, que ela combateu, né, ela e a Melanie Klein entraram em rixa durante muito tempo, porque a Anna Freud também fala sobre a psicanálise infantil, né, a influência dos pais na vida da criança. Então, ali tem textos da Anna Freud bem complexos, bem, eu diria até um tanto perturbadores, falando sobre a infância. Mas, enfim, qual a principal diferença entre a Anna Freud e a Melanie Klein? Bem, a principal diferença é o olhar dos pais em relação à criança. A criança sempre é o foco, já que é uma psicanálise infantil, mas se pressupõe a diferença da visão. Então, por exemplo, a Melanie Klein é mais de deixar a criança atirada, basicamente isso, não interferir tanto no desenvolvimento da criança, a não ser impondo limites. Ó. Isso não pode, mas sempre orientando a criança, tipo, isso não pode fazer por causa disso. Né? É a Ana Freud, mas eu, tipo assim, desde o começo já observar e ir moldando a criança de acordo com a expectativa do ambiente familiar, do ambiente social mesmo. Teoria freudiana, que a principal teoria é o Édipo, porque o Édipo molda o ser. Então, basicamente, o Freud identificou que tem comportamentos bem específicos de cada uma das pessoas. A pessoa oral tem comportamentos específicos, a pessoa anal tem comportamentos específicos. Mas Freud também entendeu que, além dessas sintomas, e daí a gente precisa entender a diferença de sintoma e estrutura. Bem, a estrutura é o que nos define. Ó, eu sou assim. Por exemplo, a pessoa é neurótica fóbica, a pessoa é neurótica obsessiva, a pessoa é neurótica fóbica, né? Fálica. Então, essa é a estrutura dela. Mas isso não quer dizer que ela não tenha sintomas de neurose fóbica ou outro tipo de neurose que ela não tenha. Vamos dar um exemplo que eu acho que o melhor de todos é sempre a gente pensar em relação a Freud. Quando a gente fala também sobre Freud, a gente precisa entender aqui sobre as fases psicossexuais, que são essas são as fases psicossexuais que moldam a personalidade da pessoa, que moldam qual estrutura ela vai ter. Então, assim, se eu falar muito rápido, eu posso repetir. Se vocês quiserem anotar, vocês podem anotar ou vocês depois podem assistir a gravação, porque realmente é muito conteúdo. E, enfim, como vocês sabem, eu sou apaixonado pela teoria freudiana. Bem, na fase oral, nós temos 2 tipos, né? 2 divisões. A fase oral suctiva e a oral canibalística. Quais são os principais sintomas de uma pessoa oral? Porque a neurose, a fixação oral, ela se transforma em neurose fóbica. Então, quando a gente identifica que a pessoa, por exemplo, ela tem fixação oral, ela nitidamente é neurótica fóbica. Quais são os sintomas? É uma pessoa que gosta de fofoca, é uma pessoa que gosta de briga. Por quê? A neurose, a pessoa que tem fixação oral, ela também gosta de briga. Só que a pessoa que tem fixação oral, ela gosta de briga da destruição. Então, é aquela pessoa que ela gosta de brigar e é uma pessoa realmente muito violenta. Por exemplo, como é que é o nome, gente?
Esqueci. Não é homofóbico o nome, mas enfim. Então, por exemplo, se a pessoa gosta de bater, de fazer fiasco, de brigar, de fazer a fofoca, de fazer barraco, de fazer confusão, essa pessoa nitidamente tem fixação oral. Por quê? O principal medo da pessoa com fixação oral é o medo do abandono, porque ela não foi suprida, na visão dela, pelo menos, esse acolhimento materno. Então, a principal dor de uma pessoa oral é o abandono. Então, toda fixação gira em torno de uma dor, né? Nesse caso, é a dor do abandono. E como é que a gente identifica isso? Então, é uma pessoa que tem problema com bebida, que tem problema com fumo, é uma pessoa que come demais, bebe demais, ou ao contrário, aquela pessoa que não come, por exemplo, anorexia, bulimia, uma pessoa que não bebe porque acha muito errado beber, não que seja correto, mas aquela pessoa que, tipo assim, não pode nunca, jamais isso chega a ser preconceituosa com quem bebe, por exemplo, fixação oral, nitidamente. Por quê? Porque essa pessoa ela tem tanta vontade de beber, mas ela não se permite, por várias questões que sejam, né? Daí cada paciente é único. Mas, enfim, então, a principal dor, então, do oral é o abandono. Mas tem uma qualidade também, porque toda fixação tem um defeito, mas tem uma qualidade. A qualidade da pessoa oral é a persistência. Então, por exemplo, sabe essas pessoas que saíram da pobreza e elas são muito bem-sucedidas hoje, nitidamente comportamento de uma pessoa oral, que é persistência. Mas toda a questão tem um porém. Quando a gente vai atender, por exemplo, uma paciente que está num relacionamento abusivo, por exemplo, e ela não consegue sair, qual é a dor emocional dela? Abandono. Então, ela tem dificuldade de sair desse relacionamento por medo de ficar sozinha. E o que acontece que faz com que ela fique a persistência. Por quê? A persistência faz com que a pessoa enxergue luz no fim do túnel aonde não tem. Então, tudo tem um lado positivo e negativo, né? Depois, então, a gente tem a pessoa que tem fixação anal. Então, tem o anal 1 e 2, o anal sádico e o anal masoquista. E quando que se transforma, então, fixação anal se transforma em neurose obsessiva. Enfim, então qual é o comportamento de uma pessoa anal? É uma pessoa ou endividada ou uma pessoa muito mesquinha. Mas você é uma pessoa muito sovina. Então aquela pessoa assim, ou ela gasta muito, se endivida muito. Tu pediu R$ 1 para ela, mesmo que ela fique sem dinheiro, ela vai te prestar R$ 1. Tu pediu 1 milhão, ela vai te dar todo 1 milhão, porque é um sintoma do anal. E daí ele pode ser o anal sádico, que é aquele anal que retém dinheiro. Então, o meu dinheiro é meu dinheiro. Se tu não tem dinheiro, o problema é teu. Basicamente isso que pensam sádico. E o masoquista não, meu dinheiro é o dinheiro de todo mundo. Então, se alguém me pedir, eu não tiver dinheiro, eu vou pedir dinheiro emprestado para te emprestar. Porque eu não posso te ver passando fome, passando dificuldade. E qual é a dor do anal? O medo da humilhação. E qual é a qualidade? Detalhismo, observância. Uma pessoa anal é aquela pessoa extremamente minuciosa. É aquela pessoa extremamente cuidadosa. Por quê? Porque ela tem medo da humilhação. Se ela tem medo da humilhação, o que ela vai fazer? Ou ela vai querer controlar tudo e todos, para nunca nada sair do controle dela, ou ela vai se permitir ser controlada. Por quê? E daí ali a gente tem dois, tem o anal sádico, que é aquele controlador, o rígido, né? Que geralmente, por exemplo, vamos pensar que no sistema patriarcal que a gente vive, então aquela pessoa muito controladora, me dá C, me dá isso, me dá aquilo para saber toda a vida da pessoa, ou é aquela pessoa que é masoquista, que a gente pode ver, por exemplo, os super-heróis. Por que esses super-heróis da televisão, que eu particularmente adoro os super-heróis, eles não vivem? Porque o super-herói gosta do quê? Ele não quer ser humilhado. Se ele não ajudar outra pessoa, ela acha, tu é um super-herói ruim, tu é uma pessoa má, porque tu não me ajudou. Então, se é um anal obsessivo, né? Se é uma pessoa obsessiva, masoquista, ela vai se prejudicar porque ela não quer ser mal vista. Porque se falarem dela, ela já vai ver aquilo como uma humilhação. Então, ela não vai se permitir ficar nesse lugar, ela, na verdade, vai se permitir sempre ficar nesse lugar de salvar tudo e todos. Por isso que, geralmente, pessoas masoquistas são pessoas extremamente endividadas. Para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, sobre fixação oral, por exemplo, vocês podem olhar Quilos Mortais. Ali vocês vão ver a principal dor é o abandono. Todo mundo ali que está nos Quilos Mortais, a gente observa pelos comportamentos, pelas falas, medo do abandono. Porque a comida não vai me abandonar. Para entender um pouco mais sobre a estrutura anal, vocês podem ver, por exemplo, como é que é o nome?
compradores compulsivos, aquelas pessoas que não limpam a casa, que agora eu não lembro o nome. Ah, acho que é compulsivos o nome. Vocês podem ver, por exemplo, cupomania, né? Também um seriado que fala sobre a questão do acúmulo. Vocês podem ver aqueles maníacos por limpeza, porque isso tudo é o medo da humilhação. Vamos dar um exemplo. Como é que é um quarto de uma pessoa sádica? Um quarto extremamente bagunçado. Porque o sádico, ele quer controlar a situação, mas ele não está nem aí para os outros, ele se preocupa com ele. O masoquista se preocupa com o que os outros vão ver ele. Então, por exemplo, no seriado Acumuladores, isso, lembra? Acumuladores, a gente vê o que? Nitidamente sadismo. Porque a pessoa acumula para ela. Ela tá nem aí o que os outros vão achar. Mas agora o masoquista não. O masoquista, por exemplo, então maníacos por limpeza. Eu vou limpar porque não é por mim. A pessoa acha que é para ela, mas ela limpa por medo de ser humilhada. O que vão achar de mim se vir aqui e minha casa estiver bagunçada? Né? Enfim, então, gente, viu? Assim, ó, isso a gente falando um pouquinho do Ed, eu pensei, são 1.500 páginas, é muito conteúdo. Mas é por isso que eu sou apaixonado pela teoria freudiana, tá? Mas lembre, qualquer dúvida, vocês podem perguntar. A pessoa que tem fixação fálica, ela vai se transformar em neurose de histeria. Como a gente reconhece isso? Bem, vocês podem... Ah, tá, lembrei de falar. Então, principal dor da pessoa que tem fixação fálica é o medo da rejeição. Qual é a principal qualidade? Dedicação. E daí aqui a gente precisa diferenciar dedicação e persistência. O que é persistência? A persistência, que é a do oral, é aquela assim, todo mundo fala que não vai dar certo, mas tu acredita e tu vai até o final. A dedicação é aquela pessoa assim, eu vou até onde eu vejo que dá resultado. Parou de dar resultado, eu não faço mais. Porque eu sou dedicado, eu não sou persistente. Então, essas são qualidades diferentes, tá? Para entender um pouco mais sobre fixação fálica, vocês podem ver qualquer programa de beleza. Por quê? A principal dor da pessoa fálica é rejeição. Tenho medo de ser rejeitado, então o que eu vou fazer? Cuidar da estética. Então, essas pessoas que cuidam muito da estética são pessoas fálicas. Por quê? O fálico está ligado ao quê? Ao genital, ao sexo. Então, a gente pode olhar assim, eu vou cuidar muito bem do meu corpo, porque não importa se vão gostar de mim mentalmente, psicicamente, dos meus comportamentos. O importante é gostarem que a atração é pelo corpo. Vamos dar um exemplo bem prático. Sabe aquele cara cheio de contatinhos? Ele tem medo de ser rejeitado. Se tem 5 contatinhos, um termina, você acha que ele vai sofrer? Não, porque tem 4 ainda querendo ele. E o que ele faz? Ele cuida do corpo. Então, essas pessoas viciadas, pessoas com vigorexia, viciadas em musculação, né, em malhação. Anorexia também é muito fálico, porque eu quero ficar bonito para os outros. Vão achar que eu tô gorda. A pessoa não acha que ela tá gorda, ela acha que vão achar que ela tá gorda. Né? Pessoa que bulimia, a mesma coisa. Então, assim, quando a gente fala sobre essas fixações, a gente fala muito separado, mas na verdade elas se juntam, né? Então, aqui, super simplificando, né? Bulimia, anorexia, vigorexia são sintomas de uma pessoa fálica, porque ela cuida da estética, porque é isso que chama a atenção. Agora, a gente pode observar, por exemplo, a Ana, ela está num país anal. Por quê? O anal, ele fala muito do estudo, né? Lembra, o anal é o obsessivo, né? Ele fala muito sobre estudo, sobre o trabalho. Então, a pessoa anal, ela estuda muito, ela trabalha muito, porque ela não quer ser humilhada. Se eu for o cara que sustenta a família, vão me humilhar por quê? Eu banco a minha família, não é mesmo? A gente no Brasil tá o quê? Num país, quem é que chuta? Vamos lá. Muito bem. Nós estamos num país fálico por quê? Cuidar do corpo e sexo vende. O fálico está ligado ao quê? A sexo. E hoje, aqui na cultura brasileira, o que é o carnaval? É uma coisinha que tá travado. É só estar uma coisinha aqui no peito, na pepeca aqui no pinto, é carnaval. País extremamente fálico. Agora a China, vamos lá. O que você chuta a China? Vamos lá. China, países asiáticos, são comportamento oral. Porque lá eles têm o quê? Ninguém fala. É só estuda. Tem sintoma anal, sim, dessa questão de estudo e trabalho, mas o principal sintoma da sociedade asiática é o oral. Por exemplo, tu tem que ser magro, tu tem que controlar o que tu come, o que tu bebe, entende? São países que as pessoas não veem isso, mas a questão da violência em países asiáticos, tu não pode falar o que tu pensa, senão tu vai pra cadeia, né?
Então, por exemplo, eu já trabalhei como tradutor e intérprete, né? Eu nem coloquei isso no currículo agora, que eu tô lembrando, porque eu sou poliglota. Então, assim, quando a gente olha para outros países e percebe a questão de diferença cultural, sabendo psicanálise, a gente consegue identificar a estrutura de cada país. Não quer dizer que todo mundo daquele país vai ser assim. Mas para poder sair desse ambiente, precisa fazer o quê? Precisa estudar. Então, as pessoas estudam, estudam, estudam. Se vocês algum dia tiverem a oportunidade de conhecer pessoas asiáticas, vocês veem que a maioria escolhe estudar e sair do país, independente do país que ela seja. A Tailândia, Indonésia, Malásia. Eu já atendi um caso que era o pai sempre quis aprender línguas estrangeiras, sempre. E daí ele colocou o filho para aprender uma língua estrangeira bem específica, que é tailandês. Eu nunca vou esquecer desse caso. E daí ele colocou o filho não ia muito bem nas aulas, ele fez, contratou a aula particular ainda para o filho, além do curso que o filho já fazia, e daí o filho melhorou. E daí eu falei para ele assim, o que tu pensa dessa língua? Ah, eu gostaria de aprender. E por que tu não aprende? Por que tu colocou o teu filho para aprender? Sabe, daí ele se deu conta que ele tinha sido obrigado pelos pais a fazer coisas que ele não queria, e ele estava fazendo a mesma coisa com o filho. E daí ele perguntou para o filho, mas tu gosta de aprender? Ele disse, não. E daí ele desmatriculou o filho, porque ele percebeu que a dor que ele criticava tanto que os pais fizeram nele, ele estava fazendo no filho. Então, assim, dentro da sociedade, tem aquela fixação do país, por exemplo, né? Mas todo mundo tem as suas minuciosidades, né? Vamos dar um exemplo aqui. Freud, quem arrisca falar a estrutura principal do Freud? Ó, tem oral, que é a da persistência, o anal, que é o do perfeccionismo, e o fálico, da dedicação. Qual vocês se arriscam a falar? Qual é a principal? Se não conseguirem pensar, tá tudo certo. Daí eu dou as respostas. Bem, vocês querem uns minutinhos para pensar ou vocês querem que eu dê a resposta? No Freud, o que eu adoro quando eu estudo, quando eu falo sobre isso, né, nas aulas, eu sempre gosto de usar Freud como exemplo. Por quê? Porque Freud, ele tinha estrutura obsessiva, tá? Que é aquela questão da humilhação, da persistência, da humilhação, mas aquela de controlar. Vamos dar um exemplo. Freud, ele tinha as três estruturas, como todo mundo tem. Todo mundo tem sintomas de oral, de anal, de fálico, mas a estrutura predominante era anal. Porque quando a gente pensa sobre sadismo e masoquismo, a gente já pensa naquela questão sexual, mas não. Para Freud, o sádico é aquele controlador. Eu controlo todo mundo. E o masoquista é aquele que gosta de ser subjugado. É aquele que gosta de ser controlado. Se alguém me manda fazer, eu faço. Essa é a questão do masoquista. Né? Então, isso não quer dizer que a pessoa gosta de bater ou de apanhar. Isso quer dizer de comportamento, de controlar ou ser controlado. Então, parem para pensar. Jung saiu, né? O Jung é um dissidente da teoria psicanalítica porque ele estava se desviando e Freud falou assim, pode deixar. E olha que para Freud, Jung seria um dos que falaria depois, falaria sobre a psicanálise. Tanto é que Jung, por alguns anos, ele foi presidente da IPA, que é a Associação Internacional de Psicanálise. Então, para Freud, ainda usava Jung. E quando Jung começou a observar que, na visão dele, é claro, que nem tudo era relacionado à sexualidade, que nem tudo tinha a ver com as nossas crenças, mas também tinha a ver com crenças familiares, né? E o Freud disse, olha, isso aí não é psicanálise, pode sair daqui, eu não quero mais tu junto com o meu trabalho. Isso que Jung era presidente da associação, né, internacional. Então, o Freud disse isso lá para Jung sair, cair fora e não usar o nome psicanálise. Tanto é que hoje, por exemplo, falar psicanálise junguiana é uma ofensa para os dois. Porque nem Jung falava que era psicanálise junguiana, ele falou psicologia analítica. E para Freud também, ele sempre deixou bem claro que Jung não fazia psicanálise. Mas, enfim, então a gente consegue observar, por exemplo, Jung e Freud manteram uma relação de 10 anos, 8 anos, alguma coisa assim, ao certo. E eram, assim, amicíssimos. O que o Freud fez? Excluiu, nunca mais nem falou com ele. O que aconteceu com Fliers? Dr. Fliers foi o responsável por ajudar Freud na criação de duas teorias importantíssimas da psicanálise. E eles foram amigos por 35 anos. 35, não é um ano, são 35 anos. E Fliers ajudou Freud a elaborar as teorias e o médico. Então,
o Frias é fundamental para ela, para a psicanálise freudiana. E o que aconteceu depois de 5 anos? Freud e Frias brigaram, Freud nunca mais nem olhou na cara do Frias. Por quê? Ou é do meu jeito, ou não é de jeito nenhum. Comportamento sádico. Mas a gente observa comportamentos orais e fálicos no Freud também. Por quê? Qual o comportamento oral que ele tinha? Mesmo tendo câncer no palato da boca por mais de 30 anos, ele não largava o charuto. Que dor de abandono ele tinha em relação à própria mãe, que ele precisava usar ainda o tabaco. Além de usar, né, que na época dele, né, ele era cocainômaco, mas na época dele não era drogadição, né? Era um remédio vendido em farmácia, né? Tanto é que tem muita gente que não gosta da teoria freudiana porque ele era cocainômaco. Mas a gente precisa sempre salientar para as pessoas que ele era cocainômaco numa época que a cocaína era usada como medicamento, e não hoje que é usada como droga ilícita, né? Enfim, então, mesmo sendo então sádico, sendo anal, sendo obsessivo, que é essa questão do opressor, do controlador que o Freud gera, ele tinha sintoma oral, né? O oral da sucção ainda, ó, porque tem o oral da suctiva e o oral canibalístico, que é quando a criança aprende a morder, né? Porque como é que alguém vai elaborar uma teoria baseada na vida dele? Mas é claro, depois ele se baseou na vida dos pacientes, ele começou a observar essas concordâncias. Como que alguém que nasceu 50 anos antes de mim tem esse mesmo comportamento? Então isso não é sobre mim, isso é sobre o comportamento desde lá da infância. E daí foi aí que as pessoas, né, começaram a acreditar mais no embasamento psicanalítico, né, na teoria do Freud. Então, assim, Freud, por exemplo, desde os 9 anos de idade, ele anotava os sonhos dele. Então, quando ele desenvolveu com Frias a teoria da interpretação dos sonhos, ele começou a perceber, tipo, nessa fase da minha vida eu não passando por isso, faz sentido isso ter aparecido no meu sonho. Né? Então, vamos dar um exemplo bem diferente. Como é que Jung vê o sonho e como é que Freud vê o sonho? Na visão do Freud, todo sonho fala sobre o sonhador, fala sobre o psiquismo do sonhador. Então, se eu, por exemplo, se apareço no sonho, claro, que daí a gente tem que analisar, né? Os sonhos, ele tem 2 tipos de conteúdo. Tem o manifesto, e tem conteúdo manifesto e conteúdo latente. O latente é o verdadeiro significado daquele sonho. O manifesto é como que aquilo aparece, pode aparecer de maneira nada a ver, né? E tem 4 mecanismos nos sonhos, por isso que todo sonho parece que é verdade. Então, tem a dramatização, tem a condensação, tem a projeção e... Desculpa, não lembro. Eu nunca consigo lembrar. Eu nunca lembro da dramatização da projeção. Eu sempre lembro desse primeiro que agora não lembrei. Mas, enfim. Então, Freud falava isso. O sonho fala sobre o sonhador. Se tu aparece ali, sei lá, vamos dar um exemplo. Na sociedade em geral, a pessoa... Vamos dar um exemplo, porque eu também não sei. É só um exemplo. A pessoa sonhou com o sol, ela vai enriquecer. Beleza. É uma pessoa que quase morreu queimada, sonhar com o sol para ela vai ser traumatizante. Vai ser ruim, porque vai remeter à dor que ela sentiu. Por isso que para Freud, todo sonho fala sobre o sonhador, tem um significado específico para o sonhador. Enfim, então por isso que para Freud todo sonho fala sobre quem está sonhando. Porque, por exemplo, a Ana é mulher. Vamos dar um exemplo. Uma mulher sonhando que está grávida é uma coisa. Agora, um homem sonhando que está grávida. Gente, será que eu quero ser pai? Porque homem engravida. Então, a gente tem que... E qual é o significado da gravidez? O que significa gravidez para Ana? O que significa gravidez para o Ana? Então, a gente tem que ver tudo isso na visão do Freud. Agora, para Jung, Jung acredita nos arquétipos. Jung falava sobre a influência da sociedade no sonho também da pessoa. Então, por exemplo, tu sonhar, né, que tu tá numa sociedade, por exemplo, uma pessoa que tá na Coreia do Norte, onde aparece com ditadura militar, ter algum sonho corrompendo o sistema, para ela é uma coisa muito assustadora. Por quê? Porque para ela ir contra o sistema é cadeia. Mas agora o brasileiro indo contra a política do Brasil não é nada. Porque aqui a gente tem essa liberdade de expressão. Mas para Jung, o sonho fala sobre o conteúdo inconsciente da pessoa, sim, mas predomina conteúdo social. Porque aquele meio influenciou tu pensar aquilo sobre aquela informação. Né? Então, por exemplo, quando a gente para pensar na teoria junguiana sobre sonhos em relação aos Estados Unidos, quando a gente pensa assim, Estados Unidos, homem-bomba, porque o que a gente pensa? O que a gente pensa? A gente pensa Nova York, a gente pensa Times Square, mas a gente pensa o quê? Violência. Agora vamos pensar o que o brasileiro pensa em relação ao que mora no Egito.
ditadura militar da Arábia Saudita, do sistema das castas, né, da Índia, da questão da mulher que tem que andar toda com a burca. Mas será que realmente é assim? Será que essa realmente é a realidade? É uma realidade aprendida pelos meios de comunicação. Então é isso que Jung se preocupava. A minha visão é uma visão do que a sociedade pensa sobre aquilo. Não quer dizer que necessariamente seja certo. Agora eu não lembro, desculpa, realmente eu não sou muito bom em lembrar a teoria indiana. Mas ele fala sobre a energia masculina e a energia feminina, que toda pessoa tem. Por exemplo, Freud não acreditava nisso. Freud acreditava só na teoria da libido, que é uma teoria que todo mundo tem, mas é uma energia que não tem sexo. Por exemplo, tá? Na teoria freudiana, a pessoa pegou um avião e o avião caiu, por exemplo. Vamos dar esse exemplo. O avião caiu, beleza. A pessoa vai acordar assustada, mas daí para pensar. Tem influência sim do que a gente vive ser por quê? Se tu sonhou com o avião que ele tá voando, por quê? Tu acredita que o avião voa. E não foi tu que viu, né? Não foi tu que fez ele voar. Alguém fez ele. Então, sim, em alguns momentos, a teoria junguiana e a teoria freudiana, elas se coincidem, sim, né, com teorias, pensamentos bem iguais, similares, algumas vezes, e alguns completamente diferentes. Mas, realmente, assim, se aprofundar nessas teorias acaba sendo muito interessante. E quando a gente para pensar sobre isso, né, de maneira geral, no Brasil, né, é muito mais fácil encontrar um psicanalista lacaniano. Mas, para Lacan, ele era freudiano, né? Mas também a gente gosta de se intitular, né, psicanalista lacaniano, como tem informações em psicanálise lacaniana. Não que seja errado, né? A grande questão é que Lacan, ele também, em alguns momentos, não concordava muito com a teoria freudiana, mas, de maneira geral, também ele tem um pensamento muito interessante. Principalmente sobre essa questão de influência do grande sistema em relação à pessoa. Mas, enfim, ainda analisando o perfil freudiano, né, então a gente viu o quê? Que ele tem fixação oral, por quê? Que a base dele, a estrutura dele é anal, é obsessiva, por causa daquela questão do controle, mas ele também tem sintomas orais, como, por exemplo, mesmo ficando com câncer de palato, né, mais de 30 anos, ter feito mais de 20 cirurgias, ele continuou fumando. Que dor emocional ele precisava, que vazio existencial ele tinha, que ele precisava preencher com o fumo. Da mesma forma como tem pessoas que preenchem comendo ou bebendo, né? Mas agora, a gente pode observar que ele também tinha comportamento fálico. Por quê? Porque, para quem não sabe, Freud teve 6 filhos. É bastante filho, né? Só que, mesmo ele sendo mais velho que a esposa dele, mais velho, tipo uns 20 anos, ele mesmo assim teve 6 filhos. E, além disso, o que a gente observa, além da quantidade de filhos, como comportamento fálico? O que é o fálico? É aquela pessoa que cuida do corpo, é aquela pessoa que é viciada, por exemplo, uh, tem problemas sexuais, mas é aquela pessoa que cuida muito do corpo, da dieta, que come bem, coisas assim, mas come bem demais, né? Nunca sai da dieta. Por que é viciado em dieta? Mas a gente pode observar nele comportamento fálico, por exemplo, quando a esposa disse que ele, lembrando que Freud estava vivo num período onde prostíbulos era cada um numa cada esquina, a facilidade em obter relações sexuais era muito fácil. Então, pensando nesse contexto que ele estava vivendo, o que aconteceu? A esposa dele disse que não queria mais ter relações sexuais. O que ele fez? Ele nunca mais teve relações sexuais. Ele abdicou da vida sexual dele em prol da esposa. Olha que coisa bacana, pensando que ele estava numa época onde todo mundo, os homens poderiam trair à vontade, que não acontecia nada. Hoje pode trair, mas as pessoas traem escondido. Mas naquela época era tipo assim, se tu não fosse, tu era um lesado. Então olha a força que Freud tinha emocional de nunca pular a cerca. Porque certamente se ele fizesse isso, todo mundo saberia. Mas ele não, pelas leituras a gente pode entender que ele realmente abdicou da vida sexual porque ele quis. Ele não foi obrigado pela esposa. Ele se obrigava, não que ele não tivesse desejos e fantasias, mas ele se obrigava ao quê? Ao trabalho. Já que ele não teria mais uma vida sexual ativa, ele decidiu ir totalmente focado no trabalho dele. Então, assim, ó, eu acho essa parte da história dele lindíssima.
né? Com essa questão de não ter mais relações sexuais, ele ficou ainda mais obsessivo. Então a gente consegue perceber já em que época ali, quais livros ele estava escrevendo, quais textos ele estava escrevendo, né, na teoria, quando ele começou a ter comportamentos ainda mais obsessivos, de excluir as pessoas, assim, excluiu e nunca mais nem olhou, né, no rosto das pessoas. Mas enfim, basicamente essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Realmente estudar as escolas psicanalíticas é muito interessante. Aconselho vocês a participar bastante das aulas, né, trazerem ideias, textos, para vocês compartilharem também o pensamento de vocês. E principalmente escolhendo uma de vocês, porque assim, a gente não dá conta de ler tudo sobre todas as escolas. Então sempre tem alguma que a gente vai se afeiçoar mais, né? Eu me afeiçoei com certeza a Freud, né? Textos lá, um pouco antes dele falecer, em 90 não, em 1933. Então acaba sendo muito interessante. Porque essa também é uma outra diferença em relação à teoria de Jung e de Freud. Porque Freud pegou a Primeira Guerra Mundial só. Jung pegou as duas guerras. Então é por isso que ele conseguiu, ele se baseou muito nessa questão dos comportamentos dos soldados que voltaram das guerras. É muito interessante também, eu gosto da teoria junguiana, apesar de realmente ir mais para Freud.